aceite, chegue diante de Deus, não deixe o inimigo te enganar. Um morto não fala, um morto não reage. Então se o inimigo vir com provocação, você não vai reagir, porque você... Shalom, shalom, querido, seja muito bem-vindo a mais um Repartir nessa quarta-feira, dia 28 de maio. Graças a Deus que chegamos na última semana de maio, mês de maio, né? Está acabando, parece que foi ontem que iniciou o mês de maio, né? Então essa semana acaba, então, o mês de maio, que vai até o dia 31, que aliás culmina no aniversário da minha filha querida. Glória a Deus, porque o Senhor até aqui tem nos fortalecido e graças a Deus que tem nos dado vitória todos os dias pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Então, seja muito bem-vindo a mais esse Repartir dessa quarta-feira. Compartilhe esse link com mais alguém, envie para o seu amigo, sua família, o seu parente. Não importa o horário que você vai ouvir, não importa o momento que você vai ouvir, não importa, importa que você ouça e guarde, medite as palavras que elas são espírito e vida, amém? Glória a Deus. Quero orar com você para que o Espírito possa dominar a nossa vida e ser Ele falando na nossa boca. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Doce Espírito, que seja o Senhor falando, que seja o Senhor transmitindo, que seja o Senhor modulando, que as frequências das nossas vozes possam reverberar, mas que acima de tudo, o Senhor tenha domínio, Espírito, sobre as nossas vozes, a nossa vida e tudo que falarmos, Senhor. Homens e mulheres sejam tocados, meu Deus, e voltados para Ti, Senhor, reconhecendo que só o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Espírito, nos esvazia completamente. Glorifique o Teu nome através de nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, quarta-feira, nós vamos falar o quê? Do reagir. Estamos falando de derrotar desde segunda-feira. Segunda-feira foi falado assim, ó, conceber para propósitos superiores e derrotar as comparações naturais. Terça-feira, gerar em processos inéditos e derrotar a mentalidade natural. E hoje, quarta-feira, dia 28 de maio, reagir aos desencontros imaturos e derrotar a rivalidade natural. Aleluia, estamos falando de quem? De Raquel, esse mês todo. O amor natural e a renúncia total de um ser esvaziado, porque Raquel, na figura da ovelha, que é o nome Raquel, é ovelha, ela gera, ela entrega o fruto e ela não existe mais. Deus consolida um propósito na vida de Raquel, onde ela gera para o Senhor, ela entrega o ventre para girar, e ali Deus dá continuidade nos propósitos, porque Deus é um Deus de ciclos, Deus é um Deus de continuidade, Deus é um Deus de eternidade, então Ele vai nos usar para gerar os seus propósitos e nossa vida ser então esse ciclo perfeito de um Deus de eternidade, geracional, que realiza os seus propósitos e nenhum dos seus caminhos podem ser frustrados. Aleluia. Então, estamos falando das comparações naturais. Nós vamos derrotar pela palavra de Deus. Não poderia deixar de ser outra forma. Pela palavra de Deus. Então, eu quero ler para você alguns versículos do capítulo 30 de Gênesis, onde Raquel vai falar assim, onde a palavra vai dizer assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. Meu Deus, olha o sentimento aqui de ciúmes, um sentimento tão maligno da nossa natureza, que o inimigo usa para fazer com que através dos ciúmes e inveja e comparações aconteça tanta desgraça, né? Então nós vamos falar um pouco de ciúmes, da inveja, tantas coisas que vêm da raiz deste grande mal, porque sim, é uma raiz que vai sendo plantada, e se dermos vazão e lugar na nossa natureza carnal, caída, sem sermos regenerados, temos a vitalidade da palavra, a purificação vai gerar o que? A morte, né? Então, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morrerei. Olha aqui, primeira reação de Raquel. Ela deseja muito ter filhos, porque ela amava muito Jacó. E você sabe que Jacó e Raquel, desde o primeiro momento em que se viram, se amaram. E Jacó trabalha muitos anos por Raquel. O amor da sua vida, Raquel. E Raquel amava Jacó também. E ela não pode gerar. Olha quanta frustração
de não poder gerar. E nós vemos essa marca em todas as matriarcas. Ele começou em Sara, depois em Rebeca e agora em Raquel. Mas Deus tinha um propósito eterno de abrir esses ventres para que geraram algo inédito. Deus sempre tem os seus propósitos e nas coisas que ele, nas portas que ele fecha, nas portas que ele abre, nas portas que Deus fecha para a preservação da nossa vida, nas portas que ele abre para a prosperidade e um caminho de bênçãos que ele tem para nós. Então Deus, ele é maravilhoso em todos os seus caminhos, não importa se está fechado, se está aberto. Fechado nos preserva, aberto nos faz caminhar, mas em todas as coisas a boa mão de Deus está nos conduzindo. E o próprio Deus fechou porque ele queria extrair do ventre de Raquel algo inédito, como ele extraiu do ventre de Sara e no ventre de Rebeca. Mas Raquel, no seu desespero, na sua aflição, na sua dor, vendo a sua irmã gerar, e ela nada de poder gerar, o que acontece? Começa a ser trabalhado nela aquela inveja, aquela ciúme, aquela comparação, aquele sentimento de inutilidade. Meu Deus, olha quantas coisas que essa raiz de amargura, de inveja traz, até levar à morte. E você sabe muito bem que nós vemos essa situação da inveja, não é nada novo, começa lá já em Abel e em Caim. Essa rivalidade, desde os primórdios, o inimigo coloca essa situação de inveja lá em Caim, Abel, Esaú, Jacó, os irmãos de José. Meu Deus, quantas famílias nas suas rivalidades, meu Deus, nessa inveja, nessa competição, nessa comparação, né? E nós vemos que a inveja, ela vai trazer o que? A rivalidade, que traz a competição, que gera a comparação, sendo que cada um de nós temos as medidas que Deus deu. Cada um de nós temos os ingredientes que o próprio Deus colocou. Para quê? Para fazermos com que essa individualidade se forme um corpo só. Por isso que a igreja, ela é vista como um corpo, porque todos os órgãos são totalmente diferentes uns dos outros, mas todos eles têm as suas funcionalidades vitais. Para quê? Para que todos os órgãos funcionando, o corpo na sua estrutura completa possa ter mobilidade, possa ter agilidade, possa produzir, possa caminhar, possa crescer, desenvolver. Nós vemos isso em Efésios, onde fala que Deus deu um para apóstolos, mestres, pastores, ou seja, cada um na sua própria porção, na sua própria medida. Então, quando o Espírito de Deus abre o nosso entendimento para esse entendimento da palavra, que cada um de nós temos o seu valor diante de Deus, cada um de nós temos a sua individualidade. Se não fosse assim, Deus não nos teria feitos com digitais individuais, digitais únicas. Cada um de nós temos as nossas digitais. Então, em nome de Jesus, que o espírito de inveja, de amargura, de comparação, de rivalidade que traz morte seja denunciado em nome de Jesus. Denuncie em nome de Jesus, combate em nome de Jesus com a palavra viva e eficaz, com a espada de dois gumes, porque a espada do Espírito é que vai combater toda essa malignidade, o escudo da fé, onde os dardos inflamados vão vir para querer inflamar os nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas vontades, e aí vai haver o que? Uma expressão carnal, natural, humana e diabólica. Então, que em nome de Jesus, respaldados pela palavra, no capacete da salvação, na espada do Espírito, no escudo da fé, possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno com essa palavra viva e eficaz, que foi a própria palavra que Jesus pronunciou para combater a malignidade de Satanás, que usou também a palavra, mas a fonte era maligna, a fonte não era verdadeira, porque o inimigo se transforma em anjo de luz, a palavra diz. Então, nesse momento, quando nós estamos envolvidos com a palavra e com a oração, caminhando em comunhão com o Espírito, ele vai nos dar o quê? Comunhão. Essa comunhão vai vir o quê? Discernimento. Aí você vai conhecer a voz do Espírito para derrotar todas essas situações malignas que traz morte. Traz morte, olha lá, Caim e Abel. Deus advertiu Caim sobre o que estava acontecendo, mas Caim não quis obedecer. Caim quis seguir o seu instinto natural, até que matou o seu irmão Abel por conta de uma inveja de uma oferta.
de um sacrifício que Abel deu ao Senhor o que ele melhor tinha. Cada um vai entregar o que tem, e o Senhor conhece as nossas motivações, Ele é que vai julgar, Ele é que vai sondar, Ele é que vai examinar, Ele é que vai perscrutar, Ele é que vai validar, e Ele é que vai corrigir se estivermos errados também, porque o Espírito Santo veio para nos orientar, nos guiar, nos conduzir, nos consolar, nos exortar, porque a palavra de Deus exorta, edifica e consola, esse tripé poderoso da palavra. Então, que nós venhamos vencer essa rivalidade com essa palavra tão maravilhosa. Sabe por quê? Porque o inimigo mapeia e coloca a sua impressão geracional de rivalidade, inveja, exclusão, todo tipo de malignidade possível para manter a continuidade de Deus nas nossas vidas, e então causar todo tipo de desvio, desejando e lutando para abortar o que a obra de Cristo, para que a obra de Cristo não seja executada em nossas vidas. O inimigo mapeia, ele olha, ele sonda e ele quer trazer o que? Desvios, para que nós venhamos a sair do caminho. E Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Então ele quer nos desviar para que nós venhamos errar o alvo. E o que é errar o alvo? É quando nós pecamos. Mas nós temos um caminho do arrependimento, um caminho de deixar o pecado e confessar as transgressões. Misericórdia alcança, é o que está lá nos Salmos. Davi fala: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Olha, quando estamos em pecado, em amargura, isso começa a somatizar no nosso corpo e começa a vir doenças e enfermidades. Tantos cânceres, tantas situações de artrite, artrose, tantas situações diagnosticadas de uma raiz do quê? De amargura, de inveja, falta de perdão. Tudo isso vai se alastrando e vai devastando a nossa vida, porque o inimigo nos odeia, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e ele quer trazer deformação, descaracterização de um homem caído, para que não se chegue a Deus. Mas uma boa notícia: o Espírito de Deus tem um caminho de arrependimento, porque eu vou confessar, ele vai mostrar que eu estou pecando, que está errado, e vai me apontar o caminho, assim como ele apontou o caminho para o filho pródigo, que estava indo, e ali a sua consciência começa a falar, o Espírito traz ele de volta, e o pai o esperava, e ele começa ali a projetar um sermão, mas o pai já estava esperando ele de braços abertos. Então, nós vemos que em Raquel tinha essa rivalidade, né, contra a sua irmã, tanto que eu quero ler aqui para você, em Gênesis 29, 8, vai dizer assim: então declarou Raquel, eu lutei contra a minha própria irmã, as lutas de Deus e prevaleci. Então, Naftali, que era o filho da concubina de Raquel, de Bila, ela fala que lutou, que ela deu para Jacó gerar filhos para ela. Ela diz: eu lutei contra a minha própria irmã. Olha isso, a rivalidade natural de uma competição, mas ela não percebe que era o próprio Deus, mas Deus ouve. Deus é tão misericordioso que lá Deus vai falar no versículo 22, Deus ouviu o clamor de Raquel, teve compaixão dela e a tornou fértil. Deus, ele abriu a madre de Lia, por quê? Porque ela era rejeitada por Jacó, e Deus é um Deus de justiça. Eu quero ler para você aqui, ó, onde fala que ela era rejeitada, Gênesis 29, 31. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó. Ele a tornou fecunda. O próprio Deus tornou Lia frutífera, enquanto Raquel permaneceu estéril. Ou seja, Deus, ele fez justiça com Lia, que era rejeitada, que era excluída, que devia ter tantos sentimentos também doloroso no seu ser, pelo fato de não gerar, né? Deus ouve, Deus dá a Lia 6 filhos, frutifica 6 vezes, e uma 7ª vez, quando nasce também Diná.
Ou seja, Deus frutificou porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que pesa as medidas. Deus pesa o nosso coração. Diante dos olhos de Deus não escapa nada. Seus 7 olhos são como olhos de fogo perscrutando os corações dos homens, de dia e de noite. Meu Deus, que nós possamos ter essa transparência diante de Deus e chegar sempre diante dele. Sempre que o inimigo injetar algum sentimento de inveja, de ódio, de ira, de raiva, nós venhamos diante de Deus nos esvaziar. A natureza terrena refere-se à natureza humana corrupta, que é influenciado pelo pecado, pelos desejos terrenos. Então a palavra lá em Colossenses 3:5 vai falar: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, que é avareza, idolatria. Então, como nós vamos vencer essa rivalidade natural? Fazendo morrer significa abster-se dessas práticas e desejos e rejeitar. Eu rejeito esse sentimento, eu rejeito esse desejo. Senhor, me limpa, me purifica, tira da minha mente, do meu coração, porque nós não podemos impedir que o pássaro, pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele gere ninho. Sim, não aceite, chegue diante de Deus, não deixe o inimigo te enganar, fazendo com que o bom torne-se mal, o mal torne-se bom com enganos, mas chegue diante de Deus e suplique a misericórdia e o perdão, combata mesmo em nome de Jesus. Não é um processo instantâneo, é um processo contínuo de transformação espiritual, onde se busca cada vez mais uma vida que seja agradável diante de Deus. Eu vou rejeitar as práticas e desejos não compatíveis, e aí eu vou ser renovado, aleluia. Aquele que rejeita a transgressão, o Senhor o renova, o Senhor dá novidade de vida, o Senhor renova, coloca vestes limpas. A busca pela renovação da mente e do coração, buscando uma nova natureza, regeneração que seja semelhante à de Cristo, seja semelhante a Ele. Então, como é que nós vamos fazer morrer a nossa natureza natural? Em Colossenses 3, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois, olha aqui a chave, pois morrestes. Vou repetir, morreste. Estamos mortos na cruz do Calvário. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O morto não fala, o morto não reage. Então, se o inimigo vir com provocação, você não vai reagir, porque você está morto em Cristo. Pois morrestes. E a vossa vida, onde está a nossa vida? Na morte da cruz, aleluia. Está escondida com Cristo em Deus. Você percebeu a gloriosa revelação da palavra? A nossa vida morta em Cristo está escondida em Cristo, em Deus. Nós estamos abrigados nele, aleluia. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele. Nós morremos e a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, porque morremos para essa natureza. Então você não vai reagir a nada de sentimento invejoso, pois onde a inveja, sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, a inveja, o que ela traz? Divisão, sentimento faccioso, divisão, comparação, rejeição. E a palavra vai dizer assim: eu não vou fazer nada por partidarismo, eu não vou tomar parte, eu não vou causar divisão ou vanglória, ou vou me vangloriar. Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ai, meu Deus, nada façais por partidarismo, por divisão, mas por humildade, considerando que cada um os outros superiores a si mesmo. Reconheça a porção da vida do seu irmão lá em
Romanos 12, se eu não me engano, vai falar dessa medida, né? Que Deus deu a medida a cada um de nós. Cada um tem a sua medida diante de Deus. Cada um tem a sua marca diante de Deus. Então Deus, ele nos fez para esse propósito de edificação, para que o corpo seja completo, para que o corpo ande em unidade, para que o corpo viva na porção que Deus estabeleceu. Romanos 12, eu quero achar essa palavra que fala que cada um tem a sua medida. A minha Bíblia tá coladinha aqui, porque eu fico mais na Bíblia digital durante a semana. Ó, porque pela graça que me foi concedida, exorto a cada um entre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Ou seja, nós vamos andar de acordo com a medida de fé que Deus nos deu. Olha aqui, ó, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Romanos 12, 3. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. E ele vai discorrer dizendo que temos diferentes dons, cada um de acordo com a graça que nos foi dada. Então ele vai falar que Deus nos dá diferentes dons para que tudo seja edificado como em amor, que é a chave de tudo. Sem amor nada seria. Sem amor, ainda que eu profetizasse, falasse língua dos anjos, nada seria. Então, o que nos liga e o que nos faz trazer essa unidade pela humildade desse amor é Cristo, que nos ligou, nos vinculou, nos uniu, nos fortaleceu. Então, em nome de Jesus, vença com a palavra, vença com a oração, vença com o jejum, vença com uma entrega, vença com uma renúncia. Dos joelhos dobrados é a posição da igreja em Cristo Jesus, reconhecendo que ela é dependente total do noivo. Glória a Deus, Deus te abençoe, nos vemos mais vezes em outros repartir, uma ótima semana, Deus te abençoe e te guarde, fique na paz, a graça e o amor do Senhor seja com a sua vida, com a sua família, desde agora e para sempre. Shalom, shalom, shalom. Ó Senhor Jesus, nós invocamos sua presença, Dom Yeshua, invocamos o teu nome, invocamos a pessoa do Senhor Jesus nesse momento, nessa oração, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por essa semana, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa semana de Raquel, Senhor, desse amor natural, Senhor, a renúncia total de um ser esvaziado, Senhor. Obrigada porque hoje nós nos esvaziamos, Senhor, nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor, nos esvaziamos do homem natural que é corruptível, Senhor, que se corrompe, Senhor, que se corrói com o tempo, Senhor. O homem que natural é aquele que olha para o próprio ventre, onde tem o Deus no seu ventre, olha para as coisas dessa terra, essas coisas passageiras e momentâneas, Senhor, mas nós somos aqueles que olhamos para a nossa pátria, olhamos para os céus, que é o nosso lugar, é a nossa origem e destino, Senhor. Nós renunciamos, Senhor, todos os objetivos e sonhos e planos dessa terra que o homem pode fazer, Senhor, mas nós declaramos que nós somos realmente cidadãos, Senhor, co-herdeiros de uma cidade maior, Senhor, da cidade celeste, Senhor, é o nosso lugar, é o nosso destino, Senhor, por isso nós reagimos conforme o lugar de onde nós vivemos, Senhor, de onde nós viemos, Senhor, de onde nós somos alfabetizados, Senhor, que é essa língua celestial, Senhor. A nossa reação é uma reação celestial, Senhor. A nossa reação, Senhor, vence a imaturidade, Senhor, porque nós somos como um fruto, Senhor Jesus, na árvore, se alimentando do Senhor, até ser maduro, Senhor. O fruto maduro, ele só serve para alimentar o outro. Por isso nós queremos ser frutos maduros, Senhor, que vão alimentar, Senhor, o próximo, Senhor, porque considera o próximo maior, considera o outro, Senhor, superior a nós, Senhor. Nós não queremos vanglória, Senhor. Nós não queremos, Senhor,
a glória para nós mesmos, nós não queremos fruto e um gerar para esbanjar, Senhor, algo a nós mesmos ou para nos colocar em um palco de centro de atenções. Pelo contrário, Senhor, nós queremos cada vez mais, Senhor, diminuir para que o Senhor cresça, queremos diminuir para que o seu nome cresça, queremos diminuir para que Cristo seja expressado, Cristo todo inclusivo, todo extensivo, que nos resgatou, que nos tirou da esterilidade, que nos deu um útero para gerar para a glória, nos deu um útero para gerar para frutos eternos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos livrou da morte, nos livrou do sangue, Senhor, da morte, Senhor. Ó Adão e Yeshua, o teu sangue nos dá vida, Senhor. Era para nós estarmos naquele lugar, mas o Senhor nos resgatou. Aleluia, Senhor Jesus. Desliga, Senhor, do nosso homem natural. O homem natural, ele tem inveja, Senhor, tem sentimento faccioso, Senhor, tem confusão, tem coisas ruins, Senhor, porque essa é a natureza humana, é a natureza de Caim, Senhor, é a natureza adâmica, Senhor, mas nós queremos a natureza divina, nós queremos a vida divina do Senhor em nós, nas nossas veias, Senhor, escorrendo em nosso ser interior. Senhor Jesus, venha nos revestir do teu amor, venha nos revestir do Senhor. Nós queremos as vestes celestiais em nós, Senhor, para expressar o teu nome. Por isso, venha romper, Senhor, rompe mesmo com a casca, Senhor, e traz a essência à tona. Senhor Jesus, o Senhor foi a semente que rompeu a casca e trouxe a divindade mesclada com a humanidade, Senhor, e nós queremos esse mesclar, Senhor, e é só rompendo, é só morrendo, Senhor. Por isso nós declaramos que queremos morrer mesmo, Senhor, para todos os nossos desejos carnais e humanos. Queremos morrer, Senhor, para tudo aquilo que não é, Senhor, um testemunho para o Senhor. Nós queremos morrer, Senhor, para a nossa vaidade, Senhor Jesus. Desliga a nossa vaidade, desliga nosso ego, Senhor. E esse nosso ego é mesmo esse esvaziar. E nós nos esvaziamos, Senhor, e te glorificamos, Senhor, com ousadia, Senhor. Te glorificamos, Senhor Jesus. Damos toda e devolvemos toda a glória a ti, Senhor. Todo fruto gerado é para a tua glória. Por isso, Senhor, nesse dia, Senhor, nessa palavra maravilhosa desse dia que o Senhor deu, nesse dia onde tem realmente, Senhor, uma palavra para nos guiar, uma palavra, Senhor, para nós concebermos, Senhor, uma palavra para nós gerarmos, Senhor. Nesse dia dessa quarta do reagir aos desencontros imaturos, Senhor, derrotar a rivalidade natural. Senhor Jesus, nós queremos realmente renunciar, Senhor, em cada encontro, Senhor, a oportunidade, Senhor, de trazer uma vingança, Senhor, ou qualquer outra coisa, Senhor, que não te agrada, que não provém do reino, que não provém do Espírito, Senhor. Nós queremos andar no Espírito, Senhor. Nós queremos, Senhor, receber o Senhor e andar no Senhor. Nós não andamos no Senhor em apenas alguns cultos, Senhor, de domingo, numa sexta, Senhor, mas nós andamos no Senhor todos os dias, porque esse é o nosso viver normal, Senhor, onde o sobrenatural, onde o espiritual, Senhor, ele anda em concordância, ele anda se expressando, Senhor. Por isso, venha mesmo se expressar em nós, derrama mais a tua vida em nós, Senhor. Queremos ser cheios da tua vida, Senhor, porque quanto mais o Senhor ganha terreno em nós, quanto mais o Senhor ganha espaço em nós, ganha forma em nós, Senhor, nós somos constituídos da verdade, nós somos constituídos da maturidade, porque o teu alimento, Senhor, nos fortalece. Ó Senhor Jesus, vem com teu Espírito, vem com teu poder, fortalecer o nosso homem interior. Espírito Santo, fortalece o nosso ser, fortalece a nossa mente. Senhor Jesus, que o nosso pensar seja tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem virtude, louvor, Senhor, que seja o ocupar na nossa mente, que seja, Senhor, o transbordar nos encontros, Senhor, tudo aquilo que é perfeito em nossa mente, que é o Senhor, seja expresso em cada encontro, que
em cada encontro, Senhor, gere para Ti a expressão perfeita de uma comunhão no Espírito, a expressão perfeita onde dois se esvaziam, Senhor, e o Senhor ganha todas as coisas, porque o que importa é o Senhor ganhar tudo em nós, o que importa é o Senhor ganhar a nossa vida, Senhor, porque nós não queremos ganhar a vida, a alma nesse mundo e perder, Senhor, tudo, Senhor, queremos realmente se esvaziar, nos esvaziar de todas as coisas, Senhor, para Te ganhar nesse dia. Senhor Jesus, nós Te amamos e declaramos essa realidade em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás.
te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte